Meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu inicio falando, da minha alegria de estar novamente aqui no nosso canal para mais uma reflexão. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva e participe conosco todos os sábados. Gente, hoje nós vamos estudar naquela modalidade que vocês já conhecem, perguntas e respostas, hoje na sua edição número 30. Isso mesmo. Já são 30 estudos de perguntas e respostas e tem trazido ao nosso canal essa movimentação que é muito interessante, As pessoas gostam, passam para a gente suas dúvidas e eu até já agradeço aqui essas pessoas. E hoje nós temos 4 questões muito interessantes, tá certo? Vamos iniciar com a que diz assim: o que nos fala a doutrina espírita sobre as cirurgias estéticas? Bem, gente, isso é uma dúvida de muita gente. Será que não é por vaidade? Será que isso fere o que nos ensina a doutrina? Que devemos ter a simplicidade? Gente, não vamos misturar as coisas, não é? Eu inicio dizendo que a doutrina nada proíbe, mas tudo nos orienta. Isso mesmo. Então sempre vale, pessoal, o bom senso, não é? Então, se uma cirurgia estética ela não tem a função de machucar o corpo físico, de trazer prejuízos a esse instrumento maravilhoso que Deus nos deu, se ele até corrige alguns defeitos, melhora algumas situações, leva com certeza a pessoa, não é? Melhoria na sua autoestima, fica mais em paz consigo mesmo. Não vemos problema nisso, gente, nem a doutrina. A doutrina não advoga, não é? Que a gente despreze o corpo. Muitas vezes, realmente, são mesmo colocadas no campo da estética, mas traz para a pessoa mais tranquilidade, porque ela fica mais em paz com sua estima, se sente melhor, não ofende a ninguém, nem ofende a si próprio. É uma cirurgia que traz, como eu falei, até por vezes, algumas correções necessárias, tá certo? Então, a doutrina não vê por aí problema. Eu lembro até de uma passagem que é interessante, de uma pessoa que disse assim para Chico Xavier: Chico, por que você usa peruca? Isso não configura uma vaidade? Porque tem isso, não é? As pessoas tomam muito conta umas das outras. E aí Chico respondeu: olha, minha filha, eu não tenho o direito de apresentar uma imagem feia para as pessoas. E ficou sorrindo. Essa foi a resposta de Chico. Então, gente, outra colocação que eu faço então é sempre o bom senso e não aos exageros, aos excessos. E aí nós sabemos sim que há pessoas que se perdem na jornada com aquela fixação num padrão de beleza que às vezes é até inatingível, mas a pessoa fica naquela ânsia, mudando então o foco da própria existência, não é? Para que estamos na existência? Para que a gente cresça espiritualmente, cresça intelectualmente, se servindo do corpo físico, volto a dizer, como um belíssimo instrumento dado por Deus, mas há pessoas que partem para os excessos, não é? Como, por exemplo, gente, quebrar costelas, não é? Para ficar com a cintura mais fina. Gente, isso já é perder um pouco do bom senso na nossa ótica, tá certo? As pessoas que fazem 20, 30 cirurgias plásticas buscando um padrão, como eu falei, de beleza, muitas vezes inatingível, termina agredindo profundamente o seu corpo físico. Não é disso que nós estamos falando. Quando nós dizemos assim, não vemos mal nas cirurgias estéticas, não para os abusos, para os excessos. Então, eu espero que esteja ficando claro isso aqui, tá certo? Então, a doutrina, gente, tudo nos orienta, quer que estejamos bem, e a cirurgia estética não é um pecado, não é uma heresia, não é nada disso. É a busca de um melhor equilíbrio, não é? Mais harmonia do corpo físico, e a pessoa busca, está no seu direito, e não é isso que a define como uma pessoa mais ou menos espiritualizada. Espero ter respondido a questão. Questão número 2. É mais importante cuidar do corpo ou do espírito? Essa é uma questão muito própria,
muito boa, muito pertinente. É mais importante cuidar do corpo ou do espírito? Aí eu fui buscar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem do espírito Georges, que é um espírito protetor, e comunicou-se com Kardec em 1863. E ele trouxe um texto maravilhoso, dizendo assim: cuidar do corpo e do espírito, né? Porque nós somos homens e mulheres no mundo. Então nós temos o corpo físico que nos serve de instrumento para que nós possamos nos expressar aqui na matéria. Então veja o que o irmão diz. Ele trouxe um aspecto muito interessante para a gente. Veja que abordagem inteligente. Ele diz assim: preciso demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, muito significativa, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Gente, nós espíritos, mesmo que a nossa existência não seja para sempre, porque aqui é uma passagem, nessa passagem nós estamos ligados ao nosso corpo físico, molécula a molécula, através do nosso perispírito. Então, o que é que o Espírito começou dizendo aqui? É muito importante cuidar do corpo, por quê? Porque toda movimentação e repercussão no corpo repercute também no espírito. Lembra que nós já estudamos aqui, quando falávamos do corpo espiritual, que é agente intermediário entre o espírito e a matéria, nós dissemos o quê? O espírito pensa, o espírito comanda e atinge o corpo físico. Qualquer impacto no corpo físico repercute no espírito. Por quê? Porque são profundamente interligados pelo perispírito. Então o irmão já começa aqui, Georges, esse espírito protetor, dizendo: cuidem sim do corpo. Por quê? Porque toda repercussão no corpo vai atingir o espírito. Então não adianta, não é? Você pensar, não, vou cuidar só daquilo que aproveita a minha alma, não. Tem que cuidar do corpo físico também. Não é o nosso instrumento? Nós precisamos prestar conta desse belíssimo instrumento que Deus nos concede. E ele diz isso então, foi muito interessante. Estando o corpo ligado diretamente ao espírito, cuidar do corpo é cuidar da alma também. Ele diz assim, olha, dois sistemas se defrontam neste caso. O dos ascetas. O que são os ascetas? São aquelas pessoas que querem renunciar completamente à vida material, trazendo todo o seu objeto de cuidado para o espírito. Mas nós estamos na vida material. Então se confronta os ascetas, que querem diminuir o corpo e elevar apenas o espírito, e dos materialistas, que querem elevar o corpo, desprezando a realidade do espírito. Esses temas se confrontam, como diz aqui Georges. Então, que querem diminuir as relações existentes entre o corpo e a alma, nos diz que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos, não é? Veja que interessante, são reciprocamente necessários. Óbvio, o espírito como conseguiria se expressar aqui na matéria? Pelo corpo físico, não é? E o corpo físico sem o espírito, não há vitalização, não há vida. Então quem vitaliza o corpo físico? O espírito. E quem é que precisa para se expressar na matéria de um corpo físico? Não é o espírito? Então, um precisa do outro, reciprocamente. A George diz assim: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento dela. Aí ele diz assim: não, a perfeição não está só no corpo, inteiramente, mas nas reformas a que são submetidas vosso espírito. Então, gente, o espírito progride através do corpo físico. Isso é o que nós já estudamos e que nos ensinam os espíritos superiores. Então, a pergunta da pessoa que participa aqui do nosso canal diz isso. É mais importante cuidar do corpo ou do espírito? De ambos, não é? Então, gente, nós não podemos transitar aqui na matéria ignorando essa realidade. Questão número 3. Há filhos que são muito parecidos com seus pais, inclusive nas atitudes. Pergunto,
Os pais transmitem aos filhos, quando eles nascem, além de sua aparência, suas qualidades morais? Resposta é não. O que os pais transmitem ao filho é a sua hereditariedade, porque fornecem ao espírito reencarnante um novo corpo físico. Mas para por aí. As qualidades morais do pai, as qualidades morais da mãe, essas não se transmitem. Por quê? Porque é própria de cada espírito. É fruto de suas diversas existências, trazendo para si suas virtudes e seus defeitos. Então, as qualidades morais que possuem um pai e uma mãe não transmitem ao filho. Por quê? Porque o filho já é um espírito que vem com o seu bojo espiritual. Então, gente, o que se transmite, fica claro pela doutrina, é o corpo físico, as marcas da matéria, que não operam longe da hereditariedade, muito pelo contrário. As leis da genética, da hereditariedade, preponderam na formação do novo corpo físico. Às vezes parece com o pai, às vezes parece com a mãe, às vezes tem uma mescla dos dois. Isso é hereditariedade, gente. Agora, qualidades morais, cada espírito possui as suas. Essa resposta diz, mas veja, é uma questão que a gente pode inferir daqui. Mas muitas vezes você tem um pai e uma mãe profundamente moralizados, ajustados, e esse tal filho age muito parecido com esses pais. Na realidade, não é que o pai transmitiu. Na educação, os filhos vão crescendo com aqueles bons exemplos, mas o espírito já traz consigo suas qualidades. Então, são espíritos afins com as mesmas qualidades ou próximas morais que se juntam em família, tá certo? Então, não é que os pais transmitiram ao filho suas próprias qualidades morais, mas eles receberam como filho um espírito já tão moralizado quanto eles. Por isso que até parece que os pais transmitiram para aquele filho suas qualidades morais também, o que não é a realidade. Ele traz suas qualidades, obviamente, pai e mãe vão educando esse filho para essas qualidades, mas ele já traz nos seus arquivos também. Fica bem clara essa questão. E vamos aqui partir para a quarta questão, não menos interessante. Todas as questões foram ótimas dentro desse contexto, tá certo? E a quarta questão diz assim: como se explica na doutrina que de pais bons possam nascer espíritos perversos? Que questão maravilhosa, gente. Por quê? Porque a resposta está mesclando a questão anterior com o que eu vou dizer daqui a pouco nessa questão especificamente. Nós acabamos de dizer o quê? Que pai e mãe, quando nasce o filho, ele transmite um novo corpo físico. E esse espírito vem do mundo espiritual ligar-se a esse corpo físico. Gente, quem é esse espírito que está chegando? Pode ser um espírito maravilhoso, com grandes qualidades morais já adquiridas nas suas jornadas de idas e vindas reencarnatórias, mas também pode vir nascer esse filho nesse lar e ser um espírito perverso, doentio, cheio de dificuldades morais. Pode. Então as pessoas, se colocarem o seu olhar apenas materialmente e achando que pai e mãe transmitem qualidades ou defeitos morais, não. Mas quem enxerga isso fica sem compreender. Como é que esses pais são tão bons e aquele filho nasceu tão perverso, tão maldoso? Fica essa equação difícil de compreender para quem não concebe a pré-existência da alma. Considerando pela doutrina espírita que o espírito já existe na formação antes da formação do corpo, aí fica mais fácil de compreender. Os pais geram aquele corpo físico e do céu, da espiritualidade, desce um espírito e se liga a esse corpo, espírito que já traz a sua personalidade, seus acertos e seus defeitos. Então, gente, não tem a ver. Os pais podem ser horríveis e nascer um verdadeiro anjo naquela família. Os pais podem ser moralmente muito equilibrados e nascer um espírito profundamente desajustado e perverso. E por que Deus permite? Para que ele, ao contato com esses pais amorosos e moralizados, por esse exemplo,
ele possa então começar a sua transformação moral, que pode não ser numa existência e durar mais de uma existência, mas ali é o ponto de partida. Por bondade divina, por misericórdia, esse espírito desajustado pode reencarnar no lar de pais maravilhosos. Então, é essa compreensão. São 4 questões muito boas que nos foram endereçadas. Gente, de coração eu agradeço a vocês que fazem pergunta para a gente pelo WhatsApp, pelo canal. E aqui nós podemos fazer esse estudo de perguntas e respostas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe o seu like, o seu joinha. Isso fortalece o nosso canal na plataforma. Divulguem bastante. Diga às pessoas que se inscrevam, tá certo? Para que a gente possa aumentar o número de pessoas fazendo reflexões junto conosco. Que Deus nos abençoe, gente. Que ilumine nossos lares, que traga entendimento, que nos fortaleça para o que é bom, para o que é útil. E Deus, assim permitindo, estaremos aqui juntos no próximo sábado. Paz e luz a todos nós.